que eu tinha que receber, eu já recebi. Ah, mas eu ainda tenho que pregar a palavra, então eu vou ficar mais um pouquinho. Gente, que culto é esse, meu Deus? Glória a Deus, eu já estou cheia. Se eu fosse agora, embora, eu já teria recebido o que eu vim buscar. Mas como o Senhor ainda quer falar, né? Abra sua Bíblia em Efésios. Hoje Deus colocou uma palavra bem diferente, irmãos. Não vou estar lendo o primeiro capítulo aí, ó, o primeiro verso. Mas o Senhor colocou a carta aos Efésios. Então eu vou fazer vários comentários em cima da carta aos Efésios, até a gente chegar no final. Amém? Enquanto os irmãos acham, eu quero aqui agradecer o pastor Dorival, a pastora Divina, toda a liderança, né? Aquelas que eu conheço, que eu amo aqui, tem muita mulher aqui que eu amo. Dá para desligar o ventilador de cá? Cada palavra aqui voando. E assim, meninas, eu vou falar para vocês, onde que eu vou, eu digo que a gente espalha o que é bom, né? A gente vê muito assim, no vento, tudo que é ruim, se espalha muito rápido. E eu digo sempre que eu espalho o que é bom, irmãos. E eu vou falar um negócio a vocês, ó. Isso aqui é bom demais. Esses pastores aqui, irmãos, eles foram meus pastores, irmãos. Eu falo de novo, gente. Eu nunca vi um homem tão sábio. Eu falo assim, eu sou uma teóloga, eu estudo a Bíblia, eu já, né, mas as pregações que eu mais gostei na minha vida saíram daqui, ó. Aleluia! Com toda simplicidade, eu honro aquilo que tem que ser honrado, irmãos. Então vocês têm o privilégio de ter um grande homem, uma grande mulher aqui na liderança. Amém, irmãos? Primeiro verso. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos. Repete comigo, irmão. Aos santos que vivem em Éfeso. E fiéis em Cristo Jesus. Eu quero que repete só o finalzinho. E fiéis em Cristo Jesus. Cristo Jesus. Amém. A graça a vós, outros a paz, da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Soterrar. Nós vamos orar. Mas eu quero pedir uma oração especial hoje, nesse momento aqui. Nós estamos vivendo um momento polêmico dentro das nossas igrejas do Brasil, por causa daquele menino que se levantou na igreja e que hoje ele virou motivo de chacota, motivo de riso, motivo de tudo quanto é coisa ruim para cima de nós que é crente por causa das falhas daquele menino. O que eu quero pedir para a igreja, irmãos, eu quero pedir em oração àquele menino, sabe, que todo mundo sabe quem é. Sabe, eu quero que a igreja ore, irmãos, pela família daquele menino. Aquele menino, irmãos, tem um pai que não é crente, tem uma mãe com câncer há 5 anos e a sua irmã, que tudo nos leva, ela é uma menina que mexe com as partes espirituais, né? Então, assim, irmão, aquele menino foi criado num berço que não entende o evangelho e deu sua cara e errou. Nós vemos que cometeu grandes erros por falta de conhecimento da palavra de Deus, por falta de tudo. Mas nesta noite eu proclamo que crente, irmãos, ele não sai espalhando mal, e julgando e condenando. Nós oramos por aqueles que erram, nós oramos por aqueles que falham e nós orientamos na palavra de Deus. Então que nós fechamos os nossos olhos, coloque em oração a Ele aquilo que você veio buscar nessa noite, que o Senhor possa lhe conceder pelo Espírito Santo de Deus que está aqui neste lugar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós colocamos, Senhor, todo aquele, Senhor, que levanta o teu favor, mas que erra, que falha, que padece no meio do caminho, que é julgado, que é perseguido. Nós colocamos, Senhor, a tua presença, que o Senhor possa levantar cada um de nós, cada caído nesta noite, Senhor, entendendo que só o teu Espírito é capaz de conduzir de verdade, que o Senhor possa, Senhor, despertar o Evangelho nas suas igrejas, para que homens e mulheres instruídos e separados da tua vontade, Senhor, sejam cada vez mais capacitados
cidade. Vocês não estão entendendo. Efésios era a capital de Roma, sabe? Ali na Ásia Menor. Nós vimos que Efésios, no ano 133 a.C., ela já havia 500 mil de habitantes, sabe? Efésios tinha uma população gigante e tinha os templos que adoravam a Baal e tantos outros deuses, que era o maior centro de comércio de Efésio. Ali eles vendiam as imagens dos ídolos e os falsos profetas, e ali havia culto, adoração a Satanás e todos os seus demônios. Ali havia culto, e dentro desses cultos, irmãos, havia tudo que ele prestasse. Efésios era dominada por Satanás e seus demônios, sabe? Efésios era entregue a nada que pertencia a Deus verdadeiro. Mas de repente vai um homem ali com coragem, pequenininho na sua estatura, quase um anão, mas com o poder de grandeza da palavra de Deus, porque havia sido escolhido e separado para anunciar a verdade, o evangelho em Cristo Jesus. O interessante é que Paulo, ele já começa as suas cartas saudando graça e paz da parte de Deus e o nosso Senhor, que é Pai de Jesus Cristo. Em suas cartas ele sempre deixava claro: olha, eu estou saudando você na graça e na paz de Deus, Pai Criador, mas que esse Deus, ele é Pai de Jesus Cristo, aquele que eu estou pregando, aquele que eu estou falando, aquele que morreu, mas acima de tudo, aquele que ressuscitou por você. E Paulo começa a pregar aos gentios, e Paulo começa a falar aos gentios. Quem são os gentios, irmãos? Os gentios são eu e você, aquele que não fazia parte da nação escolhida, o povo israelita. Mas Paulo se coloca: eu sou o apóstolo dos gentios, eu sou o apóstolo daquele que ninguém quer levar a palavra, aquele que ninguém acredita, aquele que ninguém imagina que ele é capaz, mas Deus me chamou, me capacitou para levar a palavra para você. E Paulo leva, irmãos, e nós vemos que eu não vou entrar na questão do detalhe da viagem de Paulo ali, mas nós vamos passar para a carta mesmo. E nessa carta Paulo já estava preso em Roma, sabe? E ali ele não parou de evangelizar. Ele poderia ter escrito uma carta melancólica: irmãos, pelo amor de Deus, eu estou sendo vítima aqui, estou sofrendo, estou numa prisão, não aguenta a injustiça, o sofrimento. Mas olha as cartas de Paulo. O que ele falava? Ele incentivava a igreja. Ele sabia que o campo de Éfeso era um campo perigoso e minado, que qualquer vacilo que tivesse a igreja poderia cair na idolatria, a igreja poderia cair na dispersar de Cristo Jesus. Então Paulo começa a orientar as igrejas, falando: fique firme, firmado na fé, irmãos, não brigue um com o outro, irmão, une vocês, irmão, não é um contra o outro, irmão, é na união, é em Cristo Jesus. E ele começa a preparar a igreja. E essa carta, irmão, me chama muita atenção. Lá no verso 17 diz assim para nós: para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, nos conceda o espírito da sabedoria e da revelação e de pleno conhecimento dele, iluminado pelos vossos olhos do coração. Presta bem atenção no que Paulo está falando. Você quer poder? Você quer vitória? Você quer bênção? Você quer aquilo que você veio buscar nessa noite?
Paulo vai falando, irmãos. E Paulo vai falando. E lá no verso 3, irmãos, no capítulo 3, no primeiro, ele diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por amor aos gentios. E nós vemos que ele fala: agora por que causa, irmãos? Qual é a causa que Paulo está falando? Sabe, a causa que ele está falando é a igreja, irmãos. Ele está lá preso, ele está lá judiado, ele está lá sofrido, e ele está orando pela igreja. Ele está pedindo ao Pai pela igreja. Ele está dizendo: eu não desisto. Enquanto um sopro de vida eu estiver, de joelhos eu estarei, de joelhos orando, pelejando pela igreja, para que você entenda que sua batalha não é dentro da igreja, não é contra o irmão, não é contra a liderança, não é contra o pastor, não é contra a irmã. A sua batalha é espiritual. Então eu vou te preparar, igreja. Isso aqui que ele está dizendo: faça como eu, pare de perder o tempo. Talvez, irmão, não é a mensagem que você veio buscar nessa noite, mas é a verdade que Deus veio trazer nesta noite. E nem sempre, irmão, Deus só dá aquilo que nós queremos ouvir. Muitas vezes Ele dá aquilo que nós não queremos. Sabe para quê? Para melhorar a sua vida, para melhorar a sua história. Porque Ele tem planos, porque Ele tem projetos, porque Ele te quer no caminho. E aquilo que tiver que ser dirigido, direcionado, corrigido, Deus fará. Porque Ele te ama, porque Ele não esqueceu de ti, porque Ele tem projetos na sua vida, porque Ele quer a tua presença perante Ele, no altar dEle. Então, se tiver que corrigir, Ele corrige. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: todo ser humano ele é, e não cabe nós a condenar. Todo ser humano é falho e imperfeito. E se nós estamos dentro da igreja, irmãos, a palavra diz que muito será dado, muito será cobrado. Então não pense que você está dentro da igreja, que você vai ser santo, perfeito, que você não vai. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos santos, porque Ele diz: aqueles que vivem na vontade de Deus, aos santos, aos raigos. Não é isso que diz no original? Mas esses raigos, que sou eu, que sou você, nós somos raigos imperfeitos, santos imperfeitos, progressivamente procurando a perfeição, e a perfeição está em Cristo Jesus. E Paulo vai direcionando os irmãos a Cristo, sabe, a Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Ele diz: é Ele o caminho, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo, o Filho de Deus. É somente Ele, por Ele, para Ele. E Paulo continua orientando a igreja. E é fácil as palavras de Paulo? Não, porque ele é duro.
aqui sabe tudo de você. Sabe quando você estava. Sabe quando você estava dentro do ventre da sua mãe? Ele já te conhecia. Ele sabia tudo sobre você. Ele sabia todo o tempo quem você seria e se você estaria aqui nesta noite. Então você aqui não está aqui por acaso, porque Deus escolheu você para estar aqui. Nós temos que a palavra de Deus, irmãos. Eu quero um irmão. Irmão, consegue ajoelhar? Consegue? Joelha aqui perante a igreja. Agora estende as mãos para a igreja. Esse aqui é o Paulo, aqui nesta noite. Esse homem aqui vai ser rapidinho, irmão, não vou descansar muito não. Esse homem aqui fala assim, ó, na sua capa, no capítulo 3, no verso 14, conhecido demais. Tonton Caim, captu estagonata, próspero tu pantera. E algumas versões ainda prolongam, Jesus Cristo. Sabe o que isso significa? Eu, Paulo, estou de joelho, estagonata. Sabe por quem? Pela sua causa, por você, igreja. Sabe, perante o Pai de Jesus Cristo. Pode levantar. Sabe o que é o poder da oração? Sabe o que é o poder das mãos estendidas? Hoje, o pastor está aqui. Esse homem, ele lidera a igreja. E as mãos dele abençoam a sua história de vida. Sabe as irmãzinhas? Sabe aquelas que vêm para a oração todo dia? A oração dessas mulheres muda a sua história de vida. A oração, as mãos estendidas, de joelhos, essa hora, perante a presença do Senhor. O Senhor move a sua mão quando tem misericórdia, quando tem arrependimento, quando tem oração, quando tem vigília, irmãos. Mas a igreja, infelizmente, está perdendo tudo. Irmãos, Deus tem colocado uma série de pregações, uma atrás da outra, dizendo assim, ó, diga à igreja que eu estou voltando. Diga à igreja que eu estou voltando. Observa os sinais, porque tudo vai mudar em pouquíssimo tempo. Então, igreja, alerta-se. Sabe, vigiaremos, oraremos. Deixa o Espírito Santo nos conduzir, irmãos. Sabe, é tempo de ganhar almas para o reino. É tempo de ganhar a sua família. É tempo de ganhar o seu vizinho. É tempo de obediência. Irmãos, é tempo de aceitação. É tempo de libertação. E nós precisamos, irmão, pregar o verdadeiro evangelho. O evangelho que está na palavra, irmãos. Porque esse aqui tem cura. Esse aqui tem renovo. Esse aqui tem restauração. Tem libertação. Tem cura. Tem aquilo que você vem buscar nessa noite. É o evangelho, é a palavra de Deus. Porque nada poderá te dar aquilo que o Senhor pode te dar nessa noite. Não pode, irmãos. Não se prenda às coisas deste mundo, porque elas ficaram para trás. Não se prenda, irmão. Prenda-se naquilo que é a primícia, Jesus Cristo. É Ele, Deus. Só Ele. Toda a palavra se resume a isso. A sua salvação. Que Jesus morreu na cruz por você. Porque Ele tem projeto. Porque Ele tem história. Porque Ele tem compromisso em você que está aqui nesta noite. Porque Ele não desistiu de você. Paulo estava dentro de uma prisão em Roma, sendo usado por Deus, proclamando a verdade, orientando a igreja. Então não importa as circunstâncias, não importa a situação, não importa o cárcere, não importa a prisão, não importa as muralhas, não importa o tamanho do gigante, não importa se na cova tem
crente. Irmãos, esses dias eu vi uma palavra no carro que dizia assim, ó: aquele que aceitou Jesus não sofre nunca mais. É só alegria. Evangelho do inferno, isso aí. Vocês entenderam? Isso aí não é de crente, não. Nós sofremos, nós vivemos na carne, nós padecemos, mas uma coisa eu digo, de joelhos dobrados, da presença do Senhor, de joelhos dobrados, pelo seu irmão que te ofendeu, pelo seu irmão que te perseguiu, pelo seu irmão que te julgou, pelo seu irmão que não entendeu o seu ministério, de joelhos dobrados pelos seus pastores, pela sua liderança, de joelhos dobrados pela sua família, de joelhos, irmão Vasco, pelo seu esposo, de joelhos pela sua família, de joelhos pelos nossos filhos. É assim que nós vamos vencer. Eu encerro no meu tempo da pregação toda, mas eu vou encerrar e depois ainda vou estar fazendo um estudo sobre isso. Mas vem cá, rapidinho. Ele é o pastor, vem cá. Eu vou encerrar com Efésios 6, que todo mundo conhece, porque não vai dar tempo. O pastor, fica ali para nós. Irmão, tem um microfone aqui, irmãos? Tem outro? Você vai entregar um por um para o pastor e vai ler para nós o que está aí. Pode ler, irmãos. Para você sair daqui hoje entendendo que Deus quer fazer na sua história de vida, você tem que deixar tudo isso que eu disse para trás, que o Paulo falou, sabe? Renoveis no Espírito, na revelação que Deus pode fazer, na oração e súplica, mas, porém, não, eu quero que você leia. Ele que vai ler e pegar o senhor. Esse aqui, ó, é o membro da igreja, não é o pastor agora. Pode ser, não é engraçado, irmãos. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é a palavra de Deus, é o Evangelho. Eu estou fazendo uma dinâmica porque eu sou professora. Então eu sei que dinâmica a pessoa não esquece. Vocês nunca vão esquecer essa pregação. Vocês podem viver 200 anos, vocês vão lembrar dela. Então isso aqui é sério, irmãos. Lê para nós. Primeira coisa: capacete da salvação. Capacete da salvação. Sandália, a preparação do Evangelho. Do Evangelho da paz. Escudo da fé. Escudo da fé. Contra os dados inflamados do maligno. A couraça da justiça. A couraça da justiça. O cinturão da verdade. O cinturão da verdade. Vira, tem uma aqui que está. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém. Pode ficar os dois aí. O que essa dinâmica quer dizer para vocês, irmão? Não costumo fazer isso não, mas eu sou obediente na palavra. Aquilo que Deus manda fazer. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. E depois ter vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, e porque o poderes para apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai, pois, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aí sim, irmãos, com oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para que isto seja vigiando em toda a presença e súplica, para que todos os santos possam vencer. Amém? Pode sentar, pastor. É essa palavra que Deus deu para você nessa noite. Para você vestir essa armadura aqui, não pode estar de qualquer jeito, meu irmão. Você tem que estar na presença do altar. Você tem que estar na presença de Deus. Você tem que estar debaixo da mão do seu pastor. Você tem que estar debaixo da liderança. Você tem que estar no altar. E aí sim, você vai sim colocar a armadura. Porque se você vestir a armadura de qualquer jeito, querer passar por cima daquilo que Deus preparou você para passar, irmão, a armadura que você colocar não vai servir para você. Ela vai cair. E não deixa sua armadura cair nessa noite, não. Não deixa, não. Aí eu vou encerrar dizendo aqui, ó, o que
sabe comprar as hostes celestiais. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Quer dizer para você: ei, para de perder seu tempo com picuinha dentro de igreja, para de perder o seu tempo de falatório, para de olhar o defeito do seu irmão, tira a trava do olho, irmão, e revista com a armadura e fique pronto. Lave as suas vestes, deixa as suas vestes limpas, se prepara, calça o evangelho, e aí, irmão, pegue a espada, que é a palavra de Deus. Nós temos que toda a armadura de Deus, todas as peças do soldado é de defesa. A única é a espada do evangelho, porque só com ela nós atacamos Satanás. É só com ela, irmãos, que nós podemos vencer a Satanás. Então, esta noite eu deixo para você: coloque a armadura do tamanho certo na sua vida, na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Está preparado, menino? Eu sou. A equipe vai louvar? Vamos. Pode, pastor, ainda? Nós passamos um pouquinho, né? Mas foi benção. A equipe que louva aí o hino, para mim, eu tinha pedido, irmãos. Eu sou. Sabe por que eu vou encerrar com esse hino? Eu passo a igreja tudo de pé. Aquele que quer receber renovo nesta noite. Aquele que quer receber restauração. Aquele que quer receber cura. Aquele que quer a sua armadura do tamanho certinho do seu corpo. Aquele que veio para receber e levar. Fique de pé. Estenda a sua mão. Louve ao Senhor. Adore a Ele, porque Ele está neste lugar agora. Aleluia, Jesus. Nós temos um projeto, e o nosso projeto é o mesmo projeto de Deus. Ele está aqui. Ele é que governa todas as coisas na sua história. Ele pode todas as coisas. Ele pode a cura, Ele pode a restauração, Ele pode tudo aquilo que você acha que é impossível. Aleluia, Jesus. Estenda a sua mão. Se você não quiser ficar de pé, pode ficar sentado no seu mãos. Porque Deus, ouça esse hino que Ele é na sua história de vida. Ouça, irmãos. Coloque agora na presença do altar, Senhor. Nós colocamos a igreja, Senhor, na tua presença agora, Senhor. E aquilo que cada um veio buscar, Senhor, que Ele possa receber isso. Que nós possamos sair daqui revestidos, Senhor, com a tua armadura. Porque o teu poder, Senhor, porque Deus está aqui, irmãos.